Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando pelas redes, no caso do YouTube, pelo meu canal, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Agradeço muito a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, um amigo seu, veja nosso acervo de entrevistas, né? Coloque like no que vocês gostaram, utilize as páginas dos comentários e também ative as notificações avisando as nossas novas postagens. Bem, temos de falar, evidentemente, da tragédia que está ocorrendo no Brasil e de como o poder público, e no sentido mais amplo, município, estado e prefeito e governo federal estão tratando dessa questão. A situação está realmente muito grave, né? Hoje já saltamos de 57, eu estou citando como fonte UOL, para 77 mortos, já tem 2.915 casos oficiais, porque acredita-se que há uma série de outros mortos e outros infectados que não estão registrados ainda nas estatísticas, né? Ou seja, é aquele cenário que nós estamos vendo meio do realismo fantástico, aquela crônica da morte anunciada, como diria o Gabriel Garcia Marques, mas só que dessa vez em proporções de centenas e centenas de mortes. Não há nenhum exagero ao dizer isso, e ninguém diz isso com alegria, pelo contrário, com muita tristeza. É justamente por isso que as autoridades dos estados e das prefeituras no campo da saúde pública estão tomando as ações mais que necessárias agora nesse momento. E essas ações necessárias são, primeiro, fundamental, garantir o isolamento, porque com isso você impede a transmissão do vírus, é o que está sendo notado em todo o mundo. No caso da Índia, 1 bilhão e 300 milhões de indianos estão isolados durante 3 semanas. Veja o que foi feito na China. Em Israel, que é um país pequeno com uma população N vezes menor, veja o que está acontecendo também no caso de Israel, um isolamento severo, e assim por diante, passando pela Itália e depois por outros países da Europa e etc, etc, etc. Portanto, o isolamento não é uma decisão maluca, doida, de administradores que não estão nem aí com a economia, que desprezam os interesses econômicos, o emprego, nada disso. É que é o único meio, até o momento conhecido, para impedir a transmissão do vírus, porque não há nenhum remédio comprovado científico que possa enfrentar e não há nenhuma vacina. Portanto, esse é o mecanismo usado. Como em outros momentos da história, também em grandes epidemias, quando não sabia o que se fazer, adotava-se o isolamento. Só que agora nós temos uma população de bilhões na Terra, a circulação entre as pessoas é muito maior dentro do próprio país, então é necessário tomar medidas severas. Portanto, vale destacar, não é uma loucura das autoridades, mas é uma recomendação, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né, para que você interrompa essa circulação das pessoas. E já o número de mortes já vai apresentando, já vai deixando todos nós extremamente preocupados, porque o que vai ocorrer? A curva vai subir agora, vem o mês de abril, né? Depois o mês de maio, o mês de junho. Acredite-se que esses 90 dias vão ser os mais difíceis. Depois a curva vai caindo e aí vai retomando a normalidade da vida das pessoas, da vida em sociedade, da economia e assim por diante. Então o problema é impedir que nós tenhamos milhares e milhares de mortes se nada for feito. Então a questão que se coloca é uma discussão no campo científico, e há inúmeros estudos que comprovam que o caminho para uma situação como essa é único, é o isolamento. A grande questão é que há setores aqui no Brasil que são ignorantes, o presidente da República representa a ignorância mor, no caso dele, além de ignorante, incapaz, irresponsável, não tem capacidade de liderança, é um desastre o seu governo e que cria problemas, eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho, sucessivos. E há um grupo de pessoas que falam aí pelas redes sociais e algumas vezes os maus empresários, e maus são bem poucos frente à grandiosidade do empresariado brasileiro, que é super importante, mas são alguns que alguns se julgam até celebridades e que dizem as maiores bobagens por ignorância. É a elite rastaquera, aquela que eu falo, tem dinheiro, mas não tem cultura. É gente que é ignorante e mais do que isso, que não tem espírito humanitário, não é cristão e não é brasileiro. É gente que odeia o Brasil, especialmente os mais pobres. O sonho deles era uma bomba lá, Justo Veríssimo, personagem do Chico Anísio, matar todos os pobres, mas eles sabem que eles só têm a riqueza que eles têm aqui no Brasil, porque fora eles não teriam a taxa de lucro que tem aqui, fora eles teriam de pagar tributo sobre o que eles ganham, fora eles não teriam os privilégios que eles têm aqui. Portanto, é gente da pior espécie que a gente é obrigado a responder, mas não dá importância a eles. O problema é quando o presidente da República, o chefe do Executivo Federal, faz a afirmação, como fez hoje, primeiro de manhã, brincando que tinha jornalistas, claro que tem jornalistas querem ouvir o presidente da República, começou a brincar, vocês não falam em isolamento, olha, eu vou mostrar
brincando numa crise como nós vivemos. Esse homem, eu acho que está certo a situação do jurista, tem que ser interditado. Interdição, né? Caso de sanidade mental. Ou aplicar o Código Penal, como eu citei ontem. Alguns falam, cabe aplicação do Código Penal, porque ele está produzindo, tentando desmoralizar a ação das autoridades públicas. Nunca um presidente fez isso, e isso é crime de responsabilidade. Lei 1079. 10 de abril de 1950. Mas ninguém vai falar em impeachment agora. Claro, esse é um assunto para depois. Mas ele está sucessivamente desmoralizando as instituições e a ação das autoridades. Nunca ocorreu no Brasil um presidente da República desmoralizar as autoridades. Ele é o caso único. Espero que também logo suma, que nós não tenhamos mais um cidadão com esse nível intelectual, moral, né, como nós infelizmente temos agora. Até quando eu não sei, porque a questão constitucional, entenda, vai bater de frente com ele. Porque ele não pode romper o ordenamento legal e a Constituição a todo dia. Mas logo chegaremos a essa questão. Então, de manhã ele brincou com os jornalistas e tinham 8 fanáticos dele gritando, mito, uma senhora meio deslocada, tal, ali. Uma coisa ridícula tudo aquilo. E ele brincando. E aí agora, estou com o G1 aqui, ele diz assim, eu acho que não vai chegar a esse ponto, a situação dos Estados Unidos, até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada, você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo, e não acontece nada com ele. Eu acho que até muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, ele já tem anticorpos que ajudam a não proliferar isso aí. Então ele disse assim, olha, não tem problema, o Brasil isso não ocorre, epidemia só ocorre no resto do mundo. E aí ele afirmou o seguinte, o brasileiro tem que aprender a cuidar dele mesmo. Não. Primeiro, quem deveria cuidar dele mesmo era o presidente da República, o irresponsável, o ignorante e o incapaz. Um homem ligado a milícias. Que humanidade tem esse homem? Que cristianismo tem esse homem? Esse homem é um falso, é um hipócrita, né? Vamos falar do sepulcro caiado, vamos lembrar a Bíblia, o que Jesus disse. Esse homem não é cristão. Primeira coisa. Agora, uma autoridade, a mais alta autoridade do Executivo Federal dizer isso, e o ministro da Saúde está caladinho em troca do cargo, porque dizem que o Carluccio deu um pito nele. E daí que ele, na última reunião, o ministro da Saúde foi conivente com afirmações anticientíficas. E o que eu digo que são anticientíficas absurdas? Toda a ciência diz isso, toda, no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o governador de Goiás, que é médio, apoiava o governo Bolsonaro, Ronaldo Caiado, que tem uma longa história política, rompeu com o Bolsonaro e disse que ele é ignorante, não sabe nada de saúde. Né? E rompeu, falou, não, aqui acabou, onde já se viu alguém falar isso. Ele, inclusive, o Ronaldo Caiado, disse que não acreditou quando ele viu, ele foi rever para ver se não era fake o pronunciamento do presidente. É verdade, ele tem toda razão, porque os absurdos foram tão grandes que a gente não acreditava que um presidente da República, num momento tão grave como o país vive, vai atacar jornais, televisões, jornalistas, atacar um médico, atacou o doutor Drauzio Varela. Quer dizer, é uma coisa assim absurda, inacreditável. Então nós estamos vivendo uma situação gravíssima. E o presidente da República continua a desmoralizar as instituições e o trabalho das autoridades na área de saúde pública. E quando você passa por todo o noticiário dos jornais e vê a gravidade da situação, e é tudo muito grave, você vê membros do governo que repetem o que ele diz, como o presidente do Banco do Brasil, que é um pobre coitado, diz assim, vida não tem valor infinito. Isso é uma bobagem, não há uma contraposição entre vida e economia, está errado. Os países estão adotando o isolamento, que é um meio de interromper a proliferação do vírus e a economia reativar rapidamente. Ou seja, você derrota o auge da epidemia, a pandemia, né? E aí a economia retoma mais rapidamente. Quanto mais rápido você fazer esse processo, melhor para todos, para a vida e para a economia. O problema é que no Brasil se criou uma contradição entre vida e economia. E isso faz com que essas medidas tomadas, eles não querem tomar, eles querem deixa lá. O brasileiro aceita tudo, diz o presidente da República. Mas o que pode ocorrer aí? A epidemia se estender no tempo e aí com efeitos devastadores em vidas humanas e com efeitos devastadores ainda maiores na economia. A questão que se coloca, portanto, não é essa contradição, é o governo ter uma política de emergência para enfrentar essa crise e o governo não tem. E o instrumento do Bolsonaro são essas entrevistas, essas falas patéticas de um homem ignorante que tem um vocabulário restrito a 500, 670 palavras, que durante 28 anos foi um deputado do baixo clero,
que ninguém sequer o cumprimentava, que nunca relatou um projeto. Então, essa ignorância personificada em pessoa que é ele quer esconder o quê? Que o governo não tem política econômica emergencial. Por exemplo, de manhã no encontro que nós tivemos, eu falei por que alguns países da Europa que eles estão fazendo, ou dos Estados Unidos, ou da Ásia, a proposta do seguinte tipo: você tem que enfrentar um micro, pequeno e médio empresário, você precisa dar gás, o sujeito não tem capital de giros, como é que ele vai pagar a folha de pagamento, como é que ele vai pagar os impostos? Então é necessário enfrentar como? Então se dá um empréstimo de até 6 meses de capital de giro, 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, em 6 parcelas, para que ele mantenha o funcionamento do seu negócio, né? E a taxa de juros zero. Mas o banco privado é só o público, o Banco do Brasil, a Caixa, é só um intermediário, porque essa dívida fica com o Banco Central e vai ser paga com taxa de juros zero, com prazo de carência, por exemplo, de 4 anos. Então você permite que funcione o micro, pequeno, o médio. A economia, quando for voltar, os empreendedores, os empresários já têm condições de participar na economia. E vão ter consumidores, que precisa ter o outro lado do balcão. Você não pode só oferecer mercadoria, você precisa ter alguém que compre. Em suma, precisa ações anticíclicas e rápidas, urgentes. E não é essa discussão que alguns fazem, eu acho até legal, taxar grandes fortunas, mas essa discussão é boa para ser feita, mas não agora, emergencialmente. Nós temos que tomar medidas emergenciais e o Bolsonaro não sabe o que fazer. E o Guedes também não sabe. É essa que é a grande questão. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos cruzar os braços? Não. Temos de pressionar, né? As associações, cadê os sindicatos? Cadê as boas associações empresariais? Não aquelas. A Fiesp é instrumento das candidaturas do Paulo Scaff. A maior parte da diretoria da Fiesp na indústria tem, né? Não, tem representantes sérios dos setores empresariais, né? Que se reúnem com os sindicatos, com o governo, com a sociedade civil. O Congresso Nacional está fazendo um bom papel, sim. Né? Está aprovando o que vem, está discutindo, apresentando propostas. O que está faltando não é judiciário, não é Congresso, é governo, é o executivo, porque o presidente da República está ausente das suas atribuições constitucionais. É um homem que não consegue, não sabe liderar e não consegue enfrentar a crise. Lembre-se, eu sempre digo, e é verdade, os fatos, ele é um homem fracassado em todas as carreiras. Fracassado na carreira militar, Geisel o chamava de mau soldado, ele foi preso por indisciplina no exército e condenado por terrorismo. Ou seja, esse homem é terrorista, ele não tem sentimento de culpa, não tem nada, né? E usa os filhos, que estão meio quietos no momento, para serem os seus porta-vozes, quando ele quer falar as coisas piores do que normalmente ele fala, né? Como usou recentemente o Bananinha, o Eduardo Bananinha, para falar aquela bobagem sobre a China, que criou um problema terrível ao Brasil. Ou seja, a questão que se coloca, portanto, agora, não é essa contradição vida-economia. Isso não existe. E tem um outro ponto em relação a isso. As prefeituras têm de discutir a questão do IPTU e dos impostos municipais. Tem de dar um tempo à pessoa física e à pessoa jurídica, que vai ser afetado por isso. Tem de enfrentar. O IPTU é muito caro. O imposto sobre serviços, como é que fica essa questão? E os impostos estaduais, como o ICMS, entre outros, como é que fica? E os impostos federais? Temos de discutir essa questão dos impostos. Não é não pagá-los. Ninguém quer dar golpe. O brasileiro é bom, é trabalhador. É diferente do Bolsonaro, que não trabalha há 30 anos. Ele é igual o Lula, ele é um homem do ócio, é um preguiçoso, igualzinho o Lula, né? Igualzinho o Lula, nunca trabalhou. O Bolsonaro é um homem da preguiça, é um Macunaíma daqueles, mas não com a inteligência do Macunaíma, porque o Macunaíma era inteligente, o Bolsonaro não é. Mas a questão que se coloca é, e aí os impostos federais? Então temos de discutir também a questão dos tributos e alongar esse pagamento, assim como eu fiz referência à questão dos empréstimos para manter o capital de giro. Em suma, é necessário sentar, apresentar rápido medida, deixar de gogó, de querer brigar. Ele fica falando em 2022, o Bolsonaro tem uma obsessão, como se ele fosse um tremendo presidente, um Juscelino. Ele é um bobão que o Brasil vai esquecer e jogar na lata de lixo. Ele está falando em sucessão como se o Brasil estivesse bombando. Quem é ele? E a outra questão que se coloca aqui, que eu sempre lembro, não vamos nos estender muito sobre isso hoje, é o papel do Estado. Essas medidas que eu citei anteriormente são medidas que cabem ao Estado. O Estado é que vai ser o elemento central na recuperação econômica para retirar o país da crise. Ou seja, todo aquele discurso que vocês estão ouvindo há anos aqui no Brasil, mas vamos deixar fora, mas vamos só falar daqui, era balela, papo furado.
Sem o Estado, nós não sairemos dessa crise. E só sairemos bem se o Estado conseguir desenvolver políticas, no plural, de curto prazo, médio e longo, né? Políticas anticíclicas que consigam retirar o Brasil da crise. Provavelmente vai ser a recessão mais grave do Brasil republicano. Provavelmente será mais grave do Brasil republicano. Ou seja, então nós temos uma crise de saúde pública, uma crise econômica que nós estamos vivendo, né? Agora, poderemos ter uma crise político-institucional, porque ele está criando problema com os poderes a todo momento, e na hora que as mortes aumentarem, ele vai querer jogar os cadáveres como culpa do Congresso, tenho certeza, e os cadáveres têm que ser colocados no Palácio do Planalto, porque a ineficácia, a ignorância, a incompetência do presidente da República é que está levando a essa tragédia, né? Mas ele vai tentar fazer isso. Eu conheço as manobras de pessoas desse nível rasteiro, dessa gentalha, que hoje momentaneamente ocupa o Executivo Federal. Ele vai querer fazer isso, né? Vai querer falar, olha, a culpa é ali, mas nós teremos uma crise política, assim como temos a de saúde pública, a econômica, a política, e o meu medo é a crise social. O que é a crise social, grosso modo? É a questão de começar a ter saques. Se você não tem, as pessoas não têm dinheiro para comprar, o Guedes queria dar R$200, 200, o Guedes dá 200 para o garçom. Esse pessoal não sabe o que é o povo. Não sabe o que é o povo, não conhece o Brasil, né? Pode ter saques, pode ter ataque em hospitais. Se você chega com a sua mãe, imagina você, vai acessar o SUS, não tem vaga aqui, não tem vaga aqui. Não. Você vai morrer a sua mãe na calçada? Você vai fazer um ato de translocado. Acontece isso, emocionalmente desequilibrado. E estamos de proteger os profissionais de saúde, né? Proteger os hospitais de campanha, né? Garantir que evite saques, a circulação, eventualmente, dos produtos que vão precisar abastecer supermercados para evitar saques no caminho. E aí o papel das polícias militares vai ser muito importante. Eu citei aqui, amanhã eu até prometo citar outra vez o tenente-coronel, né, o Sérgio Marques, né, que fez um belíssimo trabalho sobre a gripe espanhola no final de 1918 e como a então Força Pública, era a Polícia Militar da época, agiu e perdeu cerca, nas minhas contas, me perdoe se eu estou errado, tenente-coronel, 2% do seu contingente, aproximadamente 2%. Seria como hoje, aproximadamente perder 2.000 policiais militares, aproximadamente. Ou seja, eles vão ter um papel central, os profissionais de saúde um papel central, os entregadores já estão sendo e serão ainda mais importantes. Em suma, então nós precisamos pensar nesse conjunto de soluções, buscar saídas solidárias. Algumas empresas já manifestaram, estão de parabéns, ações de solidariedade, né? As pessoas estão se unindo nos bairros, nos quarteirões, conversando. Imagina se essa tragédia chegar ao Complexo do Alemão, a Rocinha, a Heliópolis aqui em São Paulo. Então as pessoas já estão se unindo. O brasileiro é bom, é trabalhador, é solidário, é humanista. O brasileiro abraça as pessoas, né, nesses momentos de crise. Aqui o abraço é evidentemente simbólico, né? Isso é diferente do Bolsonaro, que é um homem mau, né? Um homem que tem como símbolo o revólver, a morte. Ele tem como símbolo a morte. Onde já se viu temos um presidente assim? Mas essa é a nossa triste realidade. Mas nós somos melhores que eles. Então agora temos de fazer com que essa solidariedade se amplie. Eu estou aguardando os grandes bancos, Itaú, Bradesco, falaram que vão fazer, dar uma grande doação, né? Pega aí 500 milhões, 200 milhões, 300, vocês têm tanto. Qual o problema? Cria um grande fundo para enfrentar essa questão. Mostra que vocês, né? Pegue as 20 maiores fortunas, 30, 40, 50 que estão na Forbes dos milionários brasileiros. Mostra que vocês são brasileiros, que vocês ganham dinheiro aqui. Né? Mostra que vocês são os brasileiros, né? Nesse momento, porque muitos empresários já estão fazendo isso, mas ainda é um fenômeno ainda pequeno, precisa ser maior. E nós vamos mostrar que vamos sair dessa crise melhor do que nós entramos. Nós já tivemos momentos muito difíceis, essa crise é muito difícil, mas eu tenho certeza que a união dos brasileiros, com a ciência sendo o nosso caminho, com a solidariedade, com boas medidas econômicas, poderemos sair disso muito mais cedo do que nós imaginávamos, mesmo tendo, infelizmente, teremos um grande número de mortos.